Então, gente, vamos lá, porque agora temos um assunto interessante aqui para trabalhar. Alguns dos textos do Bruno Borges já foram traduzidos, né? Alguns textos, pouca coisa, um texto ou outro já foi traduzido. Mas isso é muito interessante, muito importante para a gente poder, porque através de uma página, da leitura de uma página, a gente já consegue compreender um pouco de qual o assunto que se trata essa obra. A gente tá vendo nos vídeos toda a problemática do caso, se ele está desaparecido ou não, se ele saiu por vontade própria, se o pai está querendo ganhar dinheiro, se toda essa problemática que envolve o caso, como que ele codificou, que técnicas ele usou, isso tudo já está sendo falado. Agora esse vídeo aqui é interessante porque a gente vai entender qual é o assunto, o texto dele, né, a obra dele é uma obra de cunho hermético, de cunho filosófico, de cunho religioso, de cunho científico, né? Qual o assunto de fato. Então eu vou fazer isso com vocês, vamos botar os textos aqui, vamos dar uma lida e eu vou analisar junto com vocês, tá ok? Vamos lá. Bom, o primeiro texto que surgiu é essa foto que vocês estão vendo aí, esse foi o texto traduzido, né? Eu não vou falar a respeito da própria tradução, o esquema de tradução já é conhecido, é um diagrama que é, foi publicado em um jornal que seria de um almanaque de escoteiro, mas essa informação ela não é certa, porque na verdade o manual de escoteiros é que utilizou também esse diagrama de outros lugares. Esse diagrama ele é mais antigo, ele é utilizado por maçons, é um diagrama simples de criptografia, né, para codificar as letras do alfabeto. Então, alguns hackers pegaram e facilmente traduziram o texto. Não é uma tradução difícil, né? Esses testes do Cicada 3301, esses desafios de criptografia na internet vão muito mais além do que essa criptografia simples que o Bruno fez. Então, o primeiro texto traduzido, o título é O Caminho Difícil. Eu vou ler com vocês e a gente vai começar a entender qual que é o assunto. Por milhares de anos, o ser humano vem tentando encontrar respostas para as perguntas como: qual o sentido da vida? A filosofia, que ao que tudo indica, parece ter sido iniciada com Tales de Mileto em meados de 700 anos a.C., visa encontrar vestígios de perguntas sem respostas. A pesquisa profunda pela verdade absoluta advém da filosofia, e quando falamos a respeito de caminhos fáceis ou difíceis, estamos nos referindo a esse tipo de teorema. É fácil aceitar o que desde criança te ensinaram que é errado. Difícil é quando adulto entender que te ensinaram errado o que desde criança você suspeitou que fosse correto. Em outras palavras, se você se enquadra em algum cujos estímulos do meio lhe determinaram certo comportamento, fazendo com que estivesse à mercê de crenças já providas e bem estabelecidas em dogmas e rituais, como uma massa concentrada de pessoas nela, ou permitindo-o ficar no conformismo, aceitando o conceito de felicidade, de sentido da vida embutido pela mídia e pela sociedade, então claramente você faz parte do caminho fácil para a busca pela verdade absoluta. Vou parar aqui, vou comentar, depois a gente continua o texto. Muito interessante o texto, porém assim, nada de novo nesse texto. Então a gente está ali trabalhando. É um texto de cunho filosófico, ou seja, não de cunho filosófico, mas de cunho retratando elementos da história da filosofia, né? Então ele cita Tales de Mileto, ele cita a importância da filosofia na construção da sabedoria, do conhecimento. Ele está falando aqui do caminho fácil e do caminho difícil, ou seja, basicamente a ideia de que o caminho fácil é o senso comum, é aqueles que não buscam de verdade o conhecimento. A gente está falando aqui basicamente da vida de Sócrates da alegoria da caverna de Platão, né? O prisioneiro na caverna de Platão, acorrentado, vive um mundo de ilusões, um mundo, vamos dizer assim, ele usa essa alegoria aqui do sistema da mídia, né? Então, trazendo o mito da caverna para os tempos atuais, né? Ou seja, você tem a mídia, a televisão, que te aliena, que te mantém preso dentro de uma caverna, a caverna do senso comum. A partir do momento que um dos prisioneiros consegue se libertar das algemas, busca a saída da caverna, que é uma alegoria para a ascensão ao conhecimento, né? Você sair da ignorância, você sair
de um mundo de ilusões criado por um sistema para te manter, né, como ele diz ali, né, para te manter na conformidade. E o filósofo, ou o Sócrates, o próprio Sócrates, o mestre de Platão, né, o filósofo, ele é aquele que se desprende das algemas do senso comum em busca do conhecimento filosófico, em busca da verdade. Então, é uma alegoria completamente baseada na história da filosofia, né, na filosofia grega, trazendo para a modernidade, porque é claro que o Platão não fala de mídia. Na verdade, a alegoria de Platão, do mito da caverna, é que quem está dentro da caverna, os prisioneiros, são aqueles que vivem no mundo de ilusões, ou seja, o mundo dos sentidos. O Platão chama isso de mundo sensível, o mundo que a gente conhece através dos 5 sentidos. Platão era um racionalista, não um empirista, por isso ele dava privilégio ao mundo conceitual das ideias e não ao mundo que nos chega através dos 5 sentidos. A gente está diante aqui das duas grandes escolas filosóficas, o empirismo e o racionalismo, né? O empirismo são aqueles conhecimentos que nos chegam através da experiência, através dos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição nos colocam em contato com um grupo de conhecimentos, ou seja, são os dados empíricos da experiência. Para você saber se uma laranja é doce ou amarga, você não precisa conjecturar a respeito do doce da laranja, você precisa experimentar. É conhecimento baseado no empírico, na experiência. E o conhecimento conceitual, o mundo das ideias do Platão, é o contrário ao mundo sensível, ele chama assim, né? Mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo das ideias é aquele universo de coisas que nos chega através do puro intelecto. Não há necessidade de você utilizar os 5 sentidos e a experiência com o mundo para você alcançar alguns conhecimentos. São conhecimentos, como, vamos dizer, o Descartes dizia de conhecimentos inatos, ou seja, eles são puramente conceituais, intelectuais. Para você saber que 2 vezes 2 é 4, você não precisa saborear, cheirar, ouvir o 2 vezes 2. Você, por um puro cálculo, né, você chega à conclusão. Então, são verdades que nos chegam direto ao raciocínio sem a necessidade da experiência. Então é disso que fala o texto do rapaz, basicamente, de você se desprender do conhecimento comum, do conhecimento do senso comum, e ascender ao conhecimento filosófico e às verdades mais puras da filosofia. Vamos continuar lendo o texto. Acaso se enquadre na segunda opção, ou seja, aquele que suspeitava de que todo o conjunto de crenças lhe foi enraizado, então este tem tudo para ser um investigador da veracidade nas coisas ao seu redor, entrando em um caminho mais complicado, no qual uma minoria se arrisca ou enfrenta com bravura. É o caminho da filosofia, né? Eu fiz 4 anos de filosofia na universidade, estou 5 anos lecionando filosofia em colégios, e é disso que a gente trabalha, né? A busca pelo conhecimento. O que é um caminho complicado, que você vai ver que numa sala de aula de 30 alunos, de 25 alunos, são poucos os que vão criar aquele interesse, aquilo que a gente chama de atitude filosófica, né? Esse conceito básico da filosofia, atitude filosófica, que é a curiosidade, a vontade de investigar, de ir profundo, de conhecer mais, a sede pelo conhecimento, o amor e a amizade pelo conhecimento, que significa a palavra filosofia. Filosofia, amizade pelo conhecimento. É um texto puramente de análise filosófica que ele está fazendo aqui. Ele não está criando teoria. Isso aqui não é uma teoria, isso aqui é simplesmente uma reflexão que ele está fazendo sobre o conhecimento, a sociedade, o senso comum e a vida fácil e o conhecimento filosófico. Basicamente é isso. Continuando. Esse texto que eu vou ler agora é basicamente inédito. Só tem acho que um blog que publicou esse texto. Acabaram de traduzir ele. Vamos lá. Se o indivíduo puder trazer para a prática aspectos herdados positivamente, isso vale especialmente para os aspectos cognitivos, bem como seu tipo de inteligência a priori, para contribuir com o seu sucesso com a interação com o ambiente. Então este ser tem, consequentemente, um maior controle do id, superego, por meio do ego, através de conhecer melhor o que? Intimado com seu interior. O interior aqui é os aspectos genéticos hereditários positivos. Então o IM não ficaria extrapolado, pois sager sai, aí não dá de entender, até onde não dá de entender, com seus limites a fim de não prejudicar. Ficou elegível esse finalzinho. Mas aqui nesse pequeno texto a gente já consegue captar alguns elementos da filosofia, ou seja, ele fala no conceito de inteligência a priori,
ou seja, a questão filosófica que começa lá com Kant, né, a questão do conhecimento a priori, ou conhecimento inato também, e ele relaciona esse conhecimento inato, esse conhecimento a priori, com aspectos genéticos hereditários positivos, ou seja, que certas condições são inatas ao homem e que ele vem pela herança genética, ou seja, conhecimentos inatos, por exemplo, a ideia de que Deus existe, ou seja, nunca ninguém tocou, cheirou, ouviu Deus, ou com os 5 sentidos, né? Nós não utilizamos tato, olfato, paladar, visão e audição para conhecer Deus. Deus, ele é um conhecimento inato, ou seja, o ser humano já o conhece pelo próprio intelecto e não há necessidade de experimentá-lo pelos 5 sentidos. Deus não é testável empiricamente, no entanto é conhecido pela humanidade. Então seria uma espécie de saber inato. Ele relaciona também com questões bem interessantes da psicologia, né? Ele fala do id, superego, ego. Então a gente vê aqui que é um texto que realmente não tem nenhum elemento de neopaganismo, ou magia, ou encantamentos, ou bruxaria, ou satanismo, ou até hermetismo. Ele não está trabalhando muitos assuntos do hermetismo aqui, propriamente dito. Aquela cosmogênese que é a análise hermética, né, sobre o universo, Deus, o ser humano e o homem, como isso tudo se deu, né? Não é uma análise hermética. Ele está realmente falando de aspectos filosóficos, comportamentais e psicológicos. Vamos continuar lendo. Não falo em torno dos comportamentos. Não falo, acho que creio que é isso, né? Não falo em torno dos comportamentos triviais como reflexões ou padrões fixos de ação, até porque Ruer é inerente ao instinto. Necessidades, isto é, fisiologia, fisionomia, etc., irá funcionar muito melhor e com mais estatística nas generalizações humanas. Meio confuso. E aprendizagens operantes. Já os aspectos interectivos e cognitivos, como aprender cálculos, é algo muito mais complexo. Essa complexidade é admitida pelos como passíveis de adentrarem facilmente nos comportamentos operantes é justamente o que diferencia o homem de outros animais, isto é, sua inteligência e seu aspecto cognitivo têm como a linguagem responsável à natureza, sendo estes últimos intimamente ligados com o autoconhecimento, que nada mais é que aprimorada inteligência, transformando o meio complexo a fim de conhecer sua própria natureza, seu padrão genético vindo à tona, fazendo assim com que algumas pessoas escapem do comportamento determinista. Gente, é muita coisa, tá entendendo? Existem muitas lacunas e palavras faltando e palavras traduzidas que a gente nem sabe se foram traduzidas corretamente. Mas assim, pelo que eu consigo analisar com essas lacunas todas, é que ele está falando sobre comportamento, psicologia, filosofia. Ele está fazendo uma análise sobre o comportamento do homem, né? Não consigo ver muito mais do que isso, né? Ou seja, ele fala sobre comportamentos operantes, isso tem a ver com psicologia. Ele fala sobre a diferença do homem para o animal, a capacidade do homem dotado da inteligência, dotado do aspecto cognitivo. Então isso tem a ver com filosofia e com filosofia da mente, epistemologia e essas questões da consciência, né? A fim de conhecer sua própria natureza, seu padrão genético vindo à tona. Então ele também, já é a segunda vez que ele mescla com essa questão da genética e das heranças genéticas. Então assim, olha, vou dar a minha opinião aqui sobre... São 14 livros. Então eu não sei se esse é um livro que traz uma análise mais filosófica, um próximo livro já traz uma análise mais teológica, o outro hermética, o outro mais voltado para psicologia, para física, para ciência. Eu não sei, são 14 livros. Mas esse livro, essa leitura destes textos que estamos fazendo remetem muito a análise comportamental, análise da história da filosofia, questões de ciência, genética, biologia e questões da psicologia. Basicamente é isso que eu trago para vocês dessa leitura. Então é interessante porque o cara poderia estar realmente... Ele poderia estar viajando em assuntos muito esotéricos demais, né? Sei lá, pirando na energia dos cristais e na força da natureza, e no equilíbrio cósmico universal, no eu interior, na meditação, nos chakras. Que não tenho nada contra, é uma questão toda a ser analisada, são outros assuntos, né? Chakras, meditação, eu interior, cristais, encantamentos, rituais, tudo isso daí são elementos da prática da magia.
E o rapaz aqui realmente não tem nada a ver, pelo visto, com magia, principalmente com satanismo que o pessoal estava falando, né? Não tem nada de satanismo, não tem nada de magia prática. E também não há muitos elementos do hermetismo, apesar de no quarto conter elementos da geometria sagrada, da alquimia e muitos símbolos herméticos ali. Mas neste texto, o que eu vejo aqui é filosofia, psicologia, análise comportamental, análise social. Ele está simplesmente explanando sobre assuntos que ele acha serem importantes. Vamos continuar acompanhando, né? Eu não vou me estender muito mais, mas a gente vai acompanhando o caso e inscrevam-se no canal, curtam. Agradeço a todos aí os novos inscritos e vamos continuar investigando. Eu também quero trabalhar outros assuntos, que tem um monte de fila aqui de assuntos para trabalhar. Eu estou me empenhando mais no caso Bruno, porque a cada dia surgem novos assuntos sobre ele. Mas tem outros assuntos que eu também estou querendo trabalhar e não estou conseguindo ter tempo. Esse vídeo vai fechar 20 minutos. Novamente eu digo, se você aguentou até aqui, porque eu, quando vou assistir vídeo na internet, não aguento 20 minutos. Então eu fico pensando, como é que alguém consegue assistir um vídeo meu por 20 minutos? É guerreiro, não é fácil. Então tá bom, gente? Um abraço, até o próximo vídeo.